O Rincon, o que o Rincon roubou de bola foi brincadeira. O Botafogo não passava do meio de campo, não dava pra passar. Pra você ter uma ideia, foi o primeiro jogo que o Brasão não foi acionado no primeiro tempo inteiro. O Brasão não precisou fazer uma defesa no primeiro tempo, porque o Botafogo não chegava. O Botafogo só foi chegar quando o Neymar foi expulso. Então, assim, eu vou tirar o Discord aqui, porque agora não vai precisar mais, né? Que a gente não vai. Pode ver pela live aí. Cara, ele. Cara, e Pior assim, que assim, não dá nem pra falar que foi um acidente, né, cara? Ele estica mesmo a mão, né? cara, o que é triste, assim, falando do Santos, tá? O Santos jogou muito bem. O Rolaser, que jogador maravilhoso é o Rolaser. Todo mundo já falava que, assim, cara, tem que jogar ele e o Neymar junto. E eles jogaram juntos e deu muito certo. O primeiro tempo que eles criaram de oportunidades foi coisa, tipo assim, de maluco. O Santos toda hora na cara do gol. Mas o que falta era finalizar. A falta era a finalização. Que a bola não entrava. Era a bola pra fora, era a bola que o John catava, era a bola que batia na trave. Então era só isso que faltou. Não, mas eu quero saber do lance do Neymar, cara. Aí A gente assim, tá aqui pra isso. eu abri aqui pra ver os comentários. Vamos ver o lance do Neymar. Aí assim, a gente tem esse lance aqui. O que fudeu a partida do Santos foi o Neymar ter sido expulso. Por que que acontece? No jogo inteiro, o Neymar não marcou. Que o Neymar, né, ele parece que é uma jamanta, não consegue marcar ninguém. Não consegue fazer uma pressão, não consegue fazer nada. Então na marcação ele é um a menos. Então você imagina os caras estar correndo o jogo inteiro, no final eles iam estar cansados. Óbvio que ia estar. Ainda com um a menos ainda pra criar ali. E falando do lance, o Rolezer ele rouba a bola ali na ponta esquerda. Ele me cruza pra dentro da área. A bola meio que dá uma desviada. E bate no Neymar, a bola sobra um pouquinho lá e acontece essa coisa horrorosa aqui, ó, que a gente tá vendo, ó. Essa coisa horrorosa aqui, ó. Cara, assim, eu não vejo outra justificativa. Ele já deu a declaração no Instagram, ele falou que essa era por conta dele, né, e tal, que ele errou no momento ali crucial, tomou a decisão errada. Você me desculpa, cara, um cara que é um jogador profissional do nível do Neymar nunca, jamais deveria cogitar em pensar meter essa mão na bola. Pra mim foi migué. Essa aqui é a verdade. Principalmente depois que a gente descobre que a final do Mundial da Kings League em Paris é no dia 14. Se a gente for pegar aí, eu acredito, tá? Não pesquisei isso. Então a gente pode pegar aqui ao vivo. Uma viagem do Brasil pra França demora em torno, acho que, de um dia e meio, pra você chegar lá. Então como é que ele jogaria a partida contra o Fortaleza e estaria no dia 14 lá em Paris? E aí eu te pergunto, vocês acham que ele não vai estar nessa final? O Neymar como embaixador da Kings League no Brasil? Não vai estar? Claro que vai. Então, assim, cara, é um puta migué. Eu não vejo isso daqui como algo sem querer. Não vejo isso daqui como uma tomada de decisão diferente. Um erro. Não vejo. Acho que foi uma puta cagada. Acho que ele quis mesmo enfiar a mão na bola. Ele já tava reclamando da arbitragem desde o começo do jogo, porque ele meteu um chute no Jair. Ele simplesmente dá uma bica no Jair no primeiro tempo. Ele toma amarelo e ele reclama. Fala que foi a primeira falta dele. Mas, cara, a bica que ele deu no moleque sem noção, moleque, sem noção nenhuma. Sem noção nenhuma. E ele já sabia que tava amarelado, e ele sabia que ia ser expulso metendo a mão na bola, e assim, eu acho que hoje em dia não tem como o cara fazer um negócio desse e pensar que vai passar ileso, né? Que ninguém vai ver. Então, é isso. Pode dar sua opinião aí. Ah, é complicado, né, cara? É difícil de ser falado, porque pra gente ter a resposta, a gente vai ter que imaginar o que estava na cabeça dele. Aí só ele vai saber. Mas cagada dele é engraçado até, né? Que ele falou que entregava dentro de campo, que o pessoal reclamava dele fora de campo, porque dentro de campo ele entregava. E aí ele teve que dar uma postagem dessa, voltar alguns passos para trás, né? Falar que foi culpa dele porque foi. E foi mesmo. Mas, cara, eu não sei se foi por isso que você falou. Não vou ter certeza se foi ou não foi. Eu fiquei meio com a impressão, cara, que ele ficou nervoso porque ele não estava conseguindo resolver o jogo. Ele estava jogando bem, mas me pareceu que ele ficou meio nervoso porque me lembrou um pouco do PSG, que ele tinha que fazer tudo, que ele tinha que ir lá buscar a bola na defesa, armar, cruzar e fazer o gol. E ele ficava puto, Então, brigava com a arbitragem, mas não e era, aí tomava amarela, era expulso. Me mas lembrou não, um pouco disso. Não mas sei não se ele era o ficou caso. nervoso. Aí que tá, Sei. não era o caso, porque o time do Santos não jogou mal a partida. Nenhum Não, deles não tô, jogou mal. não tô falando que ele foi En- correto nisso. Então, assim, assim, a Foi o que justificativa eu acho que aconteceu, mas não é. acho que é certo. O Neymar, ele tá nervosinho lá dentro de campo, porque ele xingou a torcida do Botafogo, falou que ia fazer gol e ia lá comemorar com os caras lá da torcida do Botafogo, tá xingando ele. Aí, ó, que a bosta que aconteceu aí.
Então, assim, cara, eu não vejo justificativa nenhuma pra esse nervosismo dele. O Santos tava jogando super bem. Foi a partida que o Neymar mais jogou no ano. Então, assim, ele foi expulso nos 80 minutos, pô, de jogo, faltando 10 minutos pra acabar. E ele não ia ser substituído, ele ia jogar a partida inteira, os 90. Agora, se ele não renovar o contrato, foi a última partida dele, né? Foi a última partida dele. E assim, cara, a última partida dele de uma passagem pífia, de uma passagem que a gente pode ver como um grande fracasso total. O Santos não ganhou o Paulista. O Santos não chegou nem ao menos na semifinal do Paulista, né? O Neymar, tecnicamente, melhorou, o time melhorou, mas teve as outras coisas ali que quando ele tava em campo, né? Mas quando tinha outras coisas ali, outras variáveis, né? Que fuderam mais ainda. Então a saída do Caixinha, a entrada do auxiliar aí, né? Que não tenho o que falar dele, não. Ele acertou ontem. Ontem ele jogou, né, fez uma excelente partida. Acho que ele escalou bem o time. Por que aconteceu? Ontem ele me tirou o Tiquinho e me tirou o David Washington. Então, assim, e o Tassiano, e eles não entraram no final. Então, assim, cara, eu acho que, tirando as três lerdezas, as duas lerdezas, que é o Tassiano e o Tiquinho, o time ganha velocidade. O Neymar fez uma função de falso 9 ali. Ele era o atacante de ofício, ele era aquele cara que ele fazia um falso 9 ali. E o time melhorou 100% com ele jogando nessa posição, porque teve mais velocidade, teve mais troca de passe, teve mais jogadores decisivos com a bola no pé, que não dependiam tanto de uma criação de jogada, porque todos tinham capacidade de criar. Então foi uma excelente partida. O problema foi isso daí. O Santos tinha total capacidade de fazer 1-0 no final do jogo, poderia ter sido diferente, mas o que fica é isso daí, ó. É o último jogo dele da Vila Belmiro. Eu não tô convencido que ele vai renovar. Eu acho, na minha cabeça, pra me encerrar meu comentário, eu acho que ele deveria renovar por obrigação, na verdade, pela cagada que ele fez. Porque, cara, se ele me sai né, desse jeito, assim, com a última partida dele na Vila Belmiro sendo expulso por uma burrice dessa, porque não tem outra maneira de dizer, ele perde até o status de ídolo máximo, tá? De pós-Pelé aí. Acho que ele se Cara, dá uma manchada. o pior que eu achei dessa expulsão, o Dá uma Santos perdeu pro manchada. Botafogo, faz parte, infelizmente. Pelo que foi o jogo, é mais triste ainda, porque o Santos era para ter ganhado. Só que assim, ele poderia ter agora uma segunda partida, que ele ia ter mais ritmo, que ele ia ter tempo para treinar, ou seja, que a chance dele entregar um gol, uma assistência ia ser maior, porque ele ia ter tempo para treinar, ele ia ter frequência de jogo, que ele ia ter jogado uma partida contra o Botafogo inteira e mais outra partida. Só que ele jogou tudo fora num lance. Em um lance ele jogou tudo isso fora. E, e- e E ele, agora, e ele procura, o né? tempo que ele vai ter de pausa agora não vai servir para nada, Não porque vai. provavelmente ele não vai renovar. Então ele vai ficar aí curtindo, sei lá o que ele vai fazer, porque Aí o que acontece? vai perder. É o que acontece. Aí o torcedor santista, eu já tinha avisado aqui, eu já tinha falado antes, eu peguei uma narrativa que era dos canais maiores que falavam do Santos. Cuidado pro sentimento do torcedor santista não se transformar em ódio. Porque assim, as únicas pessoas acho que do Brasil que gostam do Neymar é o torcedor santista. E eu vejo que depois do lance de mão, isso começou a mudar mais do que estava mudando. Tava indo em passos devagar, passos, né, pequenos, e começou um negócio para passos mais largos. Então, assim, cara, se for pra ser do jeito que tá sendo, se fosse pra renovar, eu falaria assim, ó, Neymar, você tem que se decidir, cara. Ou você vai pra Kings League. Ah, mas não tem nada a ver. Tem. Porque se o Neymar estiver lá em Paris quando o jogo contra o Fortaleza, que o Santos vai jogando dia 12, eu saber que o Neymar tá viajando pra Paris, eu vou ter um colapso nervoso aqui. Porque não é possível que um jogador desse tamanho, que um cara de 33 anos, não tenha uma noção Ele disso. vai, cara. Você sabe que ele vai e Então, provavelmente não vai estar nem aí. pois Esse é é. ele em estado bruto. Pois é, porque segundo ele tem as costas largas, que ele já sabe que todo mundo vai falar dele a semana toda, mas que ele tá feliz pra caralho, porque a Foi o que eu falei pra fúria você, cara. e não sei o Cara, quê. Então assim, cara, assim, gente, como que funciona as coisas? Eu sei que a gente não deve ligar muito para a opinião dos outros, mas tem que ter um equilíbrio, porque às vezes a opinião do outro é uma opinião correta e a sua tá errada, cara. Se pois é. você simplesmente fechar o olho e só pensar na sua opinião, na sua forma de ver, você vai estar errado, em algum momento você vai estar errado. Então, Pois é. ou você abre a possibilidade das outras pessoas estarem certas,
ou senão vai dar errado. Cara, você é jogador de futebol, me desculpa, cara, se seu time tá ruim, sua fase tá ruim, Não tem que não dar é na que Kings você League, não cara. pode fazer uma festa, Exato, não é que você não pode chamar seus amigos, chama em casa, faz um exato, churrasco em casa, exato. fica Porra, quietinho, ele cara. tem uma puta de uma Precisa mansão. sair. Mano, ele tem uma mansão lá que é metade do meu bairro aqui, irmão. Você não consegue fazer uma festinha lá de boa? Por que que ele não Tranquilo. faz que nem ele fez na pandemia? Você se lembra como ele fez na pandemia? Um Fez uma puta de jantarzinho. uma festa na mansão É, dele, tirou não podia, tá? Tirou o celular de geral, falou, ó, a gente vai fazer uma acabou. festa aqui, Acabou. ninguém grava, ninguém faz nada, porque é pandemia, se gravarem eu tô na merda, né? A crítica vai cair em cima. Como caiu. Fez. Descobriram depois? Descobriram. Deu merda pra ele? Deu. Mas ali que é o canal. Não era pra ele ter feito durante a pandemia, né? Que era um momento de crise, que ele podia, enfim. E assim, Mas eu tava. faz isso, pô. Ainda bem que o programa é de segunda, porque se fosse de domingo eu tava aqui. Assim, só a minha namorada viu minha reação, porque eu tava assistindo o jogo na casa dela. E assim, no momento, eu gritei gol na hora. E na hora que eu vi o lance, porque eu não tinha visto a mão, eu só vi que a bola entrou e no eufórico pra caralho, eu gritei gol, caralho. E não. E quando eu vi a real situação, quando eu fiquei vendo aquela imagem, que eu falei, mano, vai ver, bateu sem querer. E você vê na mão dele que ele faz assim, ó. Que ele vai lá. Que nem. Cristico. Cara, então assim, meu sentimento que fica. Eu queria estar aqui puto, eu queria estar aqui esbravejando, eu queria estar aqui revoltado. Mas acho que isso tem que ser o diferente do nosso canal. Acho que a gente não pode vir aqui também toda vez e eu vim aqui gritar, xingar, que nem a maioria faz, porque não vai mudar nada, não ganha 1 milhão mesmo, essa porra. Quem ganha é ele, então que se foda. Mas, como torcedor, eu fico muito triste, porque é o meu ídolo de infância, é o jogador que eu mais acompanhei, é o jogador que eu mais gosto, mais gostei de ver jogar até hoje. Ah, mas tem um Ronaldinho. Eu não sou da época do Ronaldinho, só vi o Ronaldinho no Flamengo, não lembro das coisas. Ah, tem o Ronaldo, não lembro do Ronaldo. Eu lembro do Fofônimo, não lembro do Fenômeno. Então, assim, cara, eu sou de outra geração. Então, assim, eu vi esses caras. Vi Neymar, vi Messi, CR7. Não vi os outros, infelizmente. Então, o jogador que eu mais gostei de ver jogar, que eu via jogar, era o Neymar. Então, é triste a gente ver um jogador que tinha tudo pra ser melhor do mundo, não foi porque não quis.